Bom, pessoal, vamos dar uma olhada rápida na movimentação da sexta-feira, como é que foi o fechamento aí para os principais mercados, já que na sexta-feira ainda havia grande expectativa, né, em torno das eleições, quem seria o próximo presidente para os Estados Unidos, mas com Biden ainda levando grande vantagem, né, sobre o Trump, e a grande decisão era para Pensilvânia e Geórgia, né, onde ele acabou ganhando, né, saindo o resultado ontem, e ocupando o cargo aí na Casa Branca. Então, o Trump pode espernear agora até quando ele quiser, né? Não adianta, perdeu, perdeu. E aquela coisa, né, gente? Agora as pessoas ficam perguntando, agora que vem o Biden, o que vai acontecer com o dólar, o que vai acontecer com isso, o que vai ser do mercado, não sei o quê. Gente, não interessa, né? O que interessa é você saber o que vai fazer. Se sobe, se desce, né, se está de lado. Você tem que saber o que você vai fazer. Não interessa, né? Porque um trader de verdade, ele, né, não está ligando para a direção. O importante é que ele saber o que ele vai ter que fazer, como é que ele vai agir. E é isso que importa. Então, aqui para a Bolsa, né, no Brasil, na sexta-feira, a movimentação acompanhou também o Wall Street. O Wall Street devolveu um pouco dos ganhos, né, após uma semana forte, né, 5 dias consecutivos. Então, devolveu um pouco dos ganhos, assim como a Europa. Os mercados asiáticos também. E o S&P, né, em ligeira alta. Mas o fechamento, né, foi fraco para o S&P e Dow Jones. Né? Dow Jones fechou em queda de 0,29, o S&P 0,08, e o Nasdaq é que fechou em ligeira alta de 0,03. Então, na sexta-feira, além dos dados do payroll, que vieram acima das expectativas, né, os dados revelaram aí que os Estados Unidos criaram mais empregos do que esperado em outubro, a taxa de desemprego também caiu para 6,9. No Brasil, né, com os dados macro, a gente teve dados aí do PCA, né, relativo à inflação, e aceleração em outubro, né, para a maior taxa para o mês em 18 anos. Então, houve uma aceleração, né, sobre o IPCA de outubro, e teve uma alta de 0,86, assim também como balanços corporativos. A alta, né, da inflação, ela impactou um pouco a movimentação na sexta-feira, né, mas a preocupação maior agora não é tanto com a inflação, mas ainda assim é uma variável que deve ser monitorada mais para frente, né, porque por enquanto a inflação aumenta, principalmente para os alimentos, né, e com as parcelas também do auxílio-desemprego não, do auxílio emergencial no Brasil acabando, né, não sei como é que o Bolsonaro vai administrar isso para o mês que vem, já que o mercado de trabalho também anda muito fraco para o Brasil, mas por enquanto a inflação ainda não tem, esse aumento ainda não tem grande problema. E aqui o Ibov acabou fechando em alta, já caminhando para mais um ganho semanal. Fechou aqui acima dos 100 mil pontos, ok, né? Mas aqui o que a gente consegue ver? Por enquanto, né, eu consigo ver aqui essa, né, LTA aqui, LTB, né? Na verdade, são esses dois pontos aqui. Então, eu caracterizo isso aqui como, por enquanto, um topo mais baixo. Né? Ver se vai voltar a romper aqui os 100 mil pontos. Só que, se a gente olhar pela semana, a gente vê aqui um movimento de força, os mercados ainda fecharam com força na semana, sim. Mas a gente vê também que o ADX, né, e o movimento aqui formado pelo histograma, né, muito fraco. Por enquanto, no movimento, assim, sem ser o movimento mais amplo aqui, a última movimentação que ele fez depois aqui nesse novo teste dos 93, eu por enquanto observo um fundo duplo, certo? Mas ele aqui só consegue voltar para essa zona, né, de 105,
quando ele romper 102.500. Se houver esse rompimento, ok, né, ele ainda pode fazer aqui esse zigue-zague ainda vir aqui, né, buscar essas últimas máximas aqui, e aí depois voltar para cá. Por enquanto a gente consegue ver se houver esse rompimento. Mas o ADX ainda não confirma essa movimentação. Né? Estão vendo aqui que ele não confirma, ele deu uma pausa aqui, né? Não dá força para o movimento. E na semana, é um candle de força no primeiro momento? É, mas ele não tem sombra superior. Então, o que eu consigo observar por enquanto é uma exaustão nesses níveis aqui de 100 mil, porque eu ainda não tenho rompimento. Ele, para romper esse 100 mil, eu tenho que ter outro candle desse aqui. E aí sim, né, onde ele vai romper, se romper os 102.500. Aí eu tenho um rompimento. Eu tenho rompimento dos 100 mil. Para romper os 102.500, eu também vou precisar de mais um candle de força positivo para poder me caracterizar mesmo o rompimento. Então, ele só avança se superar 102.500, aí refaz, né, volta para essas últimas máximas aqui, e aí sim, quem sabe posteriormente, vem a maior correção, que ele voltar para os 93. Então aqui também a gente vê a exaustão pelo candle, né, com pouquíssima sombra. E aqui também no DG Index, né, tá me mostrando que o movimento que ele vem fazendo aqui, essa recuperação, por enquanto é só repique e ele não tem força, né, o movimento não tem força. Então a gente consegue ver, eu consigo ver, né, consigo por enquanto essa interpretação aqui, ó. Se não houver o rompimento dos 100 mil, se ele não confirmar, ele volta para 93.500. O movimento ainda é fraco, só de repique, porque as linhas ainda estão aqui. Quando eu tenho o cruzamento das linhas aqui, que as duas estão aqui em cima, está me dizendo que é apenas um repique. Né? E o movimento que lidera aqui é o de venda, é o movimento mais forte. E aqui numa hora, ó, ele refez todo esse fractal para vir buscar a abertura dessa barra. Então, ele ainda pode avançar aqui, né? E buscar essa abertura aqui em 101.500. Ainda pode renovar, estender mais um pouco e depois sim entrar a correção. Ele até deixou um triângulo simétrico aqui numa hora, essa região de 100 mil, mas olha a divergência de baixa. E a DX não confirma esse movimento. Então, por enquanto, né, ele pode não estender mais um pouco e aí volta. Entra a correção. A semana aqui também, ó, a Rua DX não confirma o movimento, força de compra por enquanto, então eu entendo que é só repique e voltar a buscar os 100 mil pontos, né? Na última análise, eu até, pelo candle do semanal, eu até já tinha feito essa observação, né? Por conta deste candle aqui, apesar, né, da agressividade aqui do candle, tão negativo, mas ele parou mais uma vez nos 93, né, veio buscar o último fundo, e entrou pressão de compra nesses níveis. Então, a maior probabilidade é que ele voltasse a buscar abertura. E ele até passou um pouco, né? Voltou aqui para os 100 mil pontos. E aqui, por enquanto, né, me dá muita indecisão nessa região. E o ADX também não dá força ao movimento. Ó, muito, mostrando que tem muita fraqueza, né? Não dá força aí. E é só repique por enquanto. Vamos ver durante a semana. Wall Street, né? Vamos lá dar uma olhada no gráfico, rapidamente. Wall Street, assim como a maioria dos mercados, terminou com poucas mudanças, né? Mas o ganho semanal, teve um grande ganho semanal, nas esperanças de impasse de Washington,
ainda com a esperança de mais estímulo, né? E agora com o Biden, pode ser que venha um pacote maior, não sei. Mas os Estados Unidos se manteve perto de uma marca inalterada, né, na sexta-feira, mas fechou a semana forte, e enquanto, né, havia um impasse aí nas eleições. E o relatório mensal de empregos, que foi o payroll, né, ressaltou os obstáculos que a economia ainda tem para enfrentar. Que ainda há muitos desempregados também nos Estados Unidos, né, a ajuda que o governo vai dando é apenas, né, de $300. Então, para o próximo ano não sabe ainda como é que vai ser isso, né, como é que o Biden vai levar isso. E os pedidos de auxílio que vieram na quinta-feira, houve uma ligeira queda, mas ainda continua bem elevado. E aqui para o Wall Street, né, o setor dos bancos pesou um pouco, o healthcare também, aqui nos planos de saúde, né, as farmacêuticas, a Lilly fechou mais fraca, setor de energia também fraco, imobiliário, setor imobiliário também, o setor de consumo deu uma recuperada aqui, o setor de bebidas fraco, que agora com esses novos bloqueios, restrições, né, novas restrições, principalmente aqui também para a Europa, vai ficar complicado, né, para muitas empresas, que pode, tendência é piorar, né. E aqui nas FANGs, né, porque o Nasdaq, apesar de ter fechado em 0,03, fechou ainda fraco, né. As FANGs aqui, o Facebook, né, com a maior queda em 0,43. Netflix e Microsoft fecharam em 0,19. E a Nvidia também fechou forte em 2,84 na sexta-feira. Então, voltando aqui no gráfico, né, para mim, esse movimento é apenas de repique, ainda muita indecisão aqui nessa faixa dos 100 mil pontos. E para ele, né, estender movimento, continuar aqui, ele tem que superar os 102.500. Bom, aqui nas ações eu vou começar com o setor de proteínas, né, que na próxima semana já inicia aí com a apresentação de resultados. Então, Brasil Foods vai apresentar na segunda-feira e JBS no dia 11. Então, aqui é Brasil Foods e a Marfrig, no final de outubro, elas foram liberadas para retomar as vendas para a China. Pequim acabou autorizando as duas instalações a retomar as vendas para a China, né, e uma decisão anunciada depois de terem sido proibidas por causa do coronavírus no início do ano. Né. Inclusive, o JBS também teve alguns problemas com algumas unidades, questão de unidades de uma fábrica de suínos e também uma de frangos, que foram afetadas também pela proibição da China. Uma unidade da Brasil Foods, né, no Rio Grande do Sul, também segue, né, com essa proibição, continuou suspensa pela China. Então, elas voltaram, retomaram, né, já para o fim de outubro. A Marfrig também, né, que é outra grande fornecedora de carne, também enfrentou essa proibição de importação, né, durante a pandemia, e foi autorizada a retomar as vendas de carne bovina. E as autoridades chinesas acabaram concluindo que as medidas adotadas pelo Ministério, pelas empresas, foram satisfatórias, né, em conformidade com as demandas chinesas. Né? Mas o que acontece é que agora, né, eles são grandes consumidores de carne, né, principalmente o Brasil é o maior produtor, então agora a China, né, acaba por conseguir preços cada vez mais baixos, né, e aumentar a quantidade. Né. Então, aqui Brasil Foods.
Brasil Foods, eu até coloquei aqui, porque o ABV, né, ele está muito fraco aqui para ela. Ela fechou aqui na sexta em 0,51. Ela vem com muita fraqueza, apresentando muita fraqueza, né, desde a última vez que tentou superar aqui R$ 21, né, que foi em 18 de setembro. Desde então, ela deixou aqui um golfo de baixa e vem buscando níveis cada vez mais baixos. O menor até agora, né, foi a mínima em 16,44, ou seja, 16,50. Então, na sexta-feira, ela deixou o spinning top nessa região de resistência, que é o 18, também uma retração de FIBO de 50% dessa última perna aqui, e ela acabou formando a cunha ascendente. Por conta também do OBV, que ainda me mostra muita fraqueza, e MEC de histograma, a gente está vendo que esse movimento que ela fez aqui, essa recuperação, é muito pequeno, não tem muita força, né? E anteriormente, né, na quinta-feira, ela deixou um engolfo, mas de baixa. Então, tem tudo para Brasil Foods voltar, né, que é o 100% aqui, em 16,68, e aí formar o fundo duplo, né, deixar um fundo mais alto até, e aí sim romper os 18, que por enquanto, também pela uma hora, maior probabilidade é que ela faça mais uma perna de correção antes de avançar, de sair desses 18. Inclusive, ela deixou um enforcado aqui, na sexta-feira, nessa região, 17,70. A semana para ela, né, por enquanto, um inside bar, mas esse inside bar, de acordo aqui com a força, né, que o OBV me mostra e o MEC de histograma, esse inside bar é para continuar. Então, ela ainda pode tentar um repique, até acionar esse inside bar contra a tendência, né, mas, principalmente por conta do resultado, né, se for resultado fraco, e aí então que entra a compra. E ela pode ainda estender mais um pouco, vir na abertura dessa barra aqui, 18,40, né, fazer um falso rompimento e aí depois acionar de vez este inside bar, mas para continuar o movimento prévio. Consigo, né, fazer essa observação. E Brasil Foods, também JBS, né, lutam ainda com custos de ração mais altos, né, os insumos encareceram muito, e os prêmios de exportação mais baixos, né, para o terceiro trimestre. Então, os custos mais altos dos grãos vão pesando, né, sobre os frigoríficos, como a Brasil Foods e a JBS. Né, vamos ver quando anunciar os resultados aí para o terceiro trimestre, para essa próxima semana. E mesmo, né, com os mercados aí de exportação se mantendo fortes nesse período, nesse último trimestre. Embora a China ainda continue a ser aí importante destino da exportação, comprando os volumes cada vez maiores, né, e outras origens também, agora vai pagando prêmios mais baixos, né? E o real mais fraco também, né, acaba por pressionar isso, né? Vai tornando as exportações brasileiras aí, na questão das proteínas, mais competitivas globalmente. E também acaba por aumentar os custos dos insumos, né? Então, é o que eu falei, a China, ela vai negociando preços mais baixos, mas absorve quantidades cada vez maiores. Os grãos, né, acabaram atingindo uma alta de 4 anos, principalmente a soja, já na última semana. O clima seco vai estimulando as preocupações com a oferta do maior produtor, que é o Brasil também, né? O milho também, que é outro componente importante na ração, né, dos animais, também deu um disparo, disparou 46% para o terceiro trimestre. O boi gordo também deu um disparo. E, entretanto, com esse aumento, né, dos insumos, o impacto para cada uma é diferente, né? Para a JBS vai impactar de uma maneira e para a Brasil Foods de outra maneira, porque a JBS, ela obtém 70% das suas vendas, né, nos Estados Unidos. Então, o impacto nas margens para o terceiro trimestre desses custos mais altos não foi, a gente pode concluir que não foi tão significativo assim, devido a essa ampla disponibilidade de gado. Mas para a Brasil Foods, né, que
segue focada aí, né, na produção dela de frangos e suínos, esses preços mais altos dos insumos pode ser um problema, né? Então acaba por obrigar os frigoríficos a migrar para as exportações com margens mais altas, né? E os alimentos processados também, que acabam por vender mais, porque no Brasil, inclusive, esse aumento, né, houve um aumento desses produtos já para o trimestre, né, principalmente porque as parcelas do auxílio também ajudaram muito, no início, né, quando eram R$ 600, aumentou bastante o consumo, houve um aumento no setor, e por conta desses produtos, né, porque a carne internamente fica muito mais cara, ninguém aguenta comprar, então joga para onde? Né, para os processados, para os embutidos, que aquilo não é carne, né, aquilo é mistura. Então, acabou aumentando, ajudando aí no aumento das vendas, né? E as duas acabaram se beneficiando dessas parcelas, né? Porque permitiu aí um gasto maior, né? Com alimentação e caiu aí nesses produtos. A Brasil Foods também, né, enfrenta restrições às importações impostas na Arábia Saudita, vai pesando nas vendas dos alimentos no Oriente Médio. E a JBS, né, enfrenta a disponibilidade restrita de gado na Austrália e também restrições de exportação na China, né, que são questões chaves também para ela. Então, o Brasil Foods vai reportar os resultados na segunda-feira, vamos ver como é que vai ser, né? Por enquanto ela apresenta muita fraqueza. Vamos ver se esse aumento das vendas aí desses processados ajudou nos ganhos aí para o trimestre, vamos ver, né? Mas por enquanto, pelo gráfico, olhando o gráfico, ela está muito fraca. Então, a minha observação aqui para ela é essa, né? Que ela ainda volta aqui a buscar 16,70 pelo menos, né? Deixa um fundo mais alto, não rompe os 17 e volta aqui. Mas aí nessa volta, né, olhando pelo semanal, com este inside bar, apesar do candle ser muito grande, né? Corpo muito grande, se ele fosse com menos amplitude, o movimento até poderia, por isso mesmo, o movimento poderia ter mais força. Mas aqui o que eu acredito, né? Que ele ainda faça um falso rompimento nos 18, estenda aqui, né? Venha buscar 18,50 e aí sim volta com movimento prévio. Então, Brasil Foods, uma cunha ascendente. A JBS também, né? A JBS voltou aqui para os 19. E no dia 3, na terça-feira, deixou esse engolfo de baixa. Ela voltou para testar o último fundo, né? Foi 13 de outubro. Deixou aqui o engolfo de baixa. Mas, né, já me mostrava indecisão aqui nesses 19,50. Se eu tivesse um candle aqui com um corpo muito mais cheio, né, aí sim tinha maior probabilidade de rompimento. Então, aqui, o que ele vai fazer? O que a JBS vai fazer? Vai buscar repique. Próxima resistência fica em 21. A gente tem possibilidade de voltar. O OBV ainda está muito fraco, assim como o MACD de histograma. E aqui, ó, numa hora, ele já deixou aqui o movimento da sexta-feira, indicando uma reversão aqui de movimento. Se for um fundo duplo, o vértice está nos limites aqui de 61,8, está em 23,11. Então, ele tem que superar, a JBS tem que superar 23,11 para voltar pelo menos em 25. Vamos ver a semana. A semana acabou deixando aqui o martelo. Fez o falso rompimento, 19,50, porque não perdeu, né, e voltou. Então, ainda tem tudo para buscar 21,50. Por enquanto, também mostra muita fraqueza também. Aqui na semana, assim como o OBV, pode fazer repique, né, fazer aqui e depois voltar, né, porque a média de 200 aqui, né, tá ligeiramente flat e pode voltar a buscar a abertura dessa barra aqui. Foi ela que iniciou esse movimento de recuperação. Então, ainda pode voltar em R$19. Aliás,
16,50. Ainda tem correção. E no mês, ó, também, por enquanto, o martelinho, tem tudo ainda para voltar a buscar níveis mais altos, no máximo 25, por enquanto, pelo diário que a gente vê aqui. Então, aqui, a próxima resistência fica em 21, já vai buscando um movimento de repique. Também essa vai apresentar dia 11, né, mas por enquanto ainda não tenho total reversão aqui de movimento. Por enquanto é só repique. Então tem que ficar atento aqui para esse candle, né, da última semana, esse engolfo de baixa. A Marfrig. Marfrig corrigiu bem, desde as últimas análises que eu havia feito, né? O último movimento, ela estava tentando recuperação aqui, porque ela já tinha feito toda essa perna deste diamante, após o rompimento do diamante, e veio para 14,50, não rompeu o nível. Então, o máximo, né, de repique que ela poderia fazer era buscar a abertura dessa barra que iniciou esse movimento. A abertura aqui em 16,29. Só que ela nem chegou a tocar os 16. Então, várias vezes eu costumo dizer, fazer essa observação, quando o preço, né, o ativo não toca uma região forte de força, que é o número inteiro, o número 50, né, fechamento do dia anterior, essas coisas, né? Essas referências de suporte e resistência. Ele reverte o movimento e acabou deixando aqui estrela cadente. Mas aqui no movimento mais amplo, né, ela tinha correção até essa região aqui de 13,20, né, de encontro à média. Então, ela fez mais um repique, e na quinta-feira, a gente viu a BV Frac MACD também, na quinta-feira ela deixou um engolfo. Ó. Mas aqui, ela só avança se ela sair dos 14,70. Por enquanto, eu tenho uma resistência aqui, logo acima. Já tenho 50 e logo acima também. Essas últimas máximas aqui. Marfrig precisa superar. Marfrig também vai apresentar dia 11. E deixou a estrela cadente. Então, o que pode acontecer? Mesma coisa de JBS. Volta nos níveis mais baixos, pode vir buscar 13,50, renovar a mínima, e aí sim romper posteriormente esses 14,50, né? Também depende do resultado que ela vai apresentar. Mas a Marfrig, desde que atingiu aqui os 18, no final de agosto ainda, foi a máxima dela, ela não conseguiu superar o nível, deixou um engolfo de baixa e vem caindo bastante, né? Também na esteira do dólar. O dólar entrou correção aí para a última semana. Então, aqui também tem um inside bar, mas ainda pode renovar a mínima, né, antes de fazer mais um movimento aqui. Porque, por enquanto, primeira tentativa, né, Marfrig só vai reverter a tendência quando romper R$12. É o penúltimo fundo aqui. Aí ela tem espaço até 8,50, porque a média também segue ligeiramente flat aqui, esperando, né, que retorne para esses níveis. Então, primeira tentativa, né, o que ela faz? Ela deixou aqui em agosto, né, final de agosto aqui, esse spinning top. Spinning top não, né? Uma estrela cadente. E entrou a correção. Pois bem, né? Então ela vem, renova a mínima e volta, né? Volta a buscar pelo menos essa abertura aqui. 17,50. Tem retorno até R$17. E aí sim, refaz maior movimento. O principal suporte justamente é o nível aqui de R$12. Então, se houver esse rompimento, se ela não segurar aqui, aí reverte a tendência. Por enquanto é só o movimento. E vem para níveis mais baixos, pelo menos em 8,50.
E a BIF3, né? A BIF3 acabou formando aqui um ombro, cabeça a ombro. Na verdade, ainda não rompeu, justamente aqui nesses 10,50. Também tem uma pequena cunha aqui, que a gente consegue ver o ABV fraco, o MACD fraco. Então, o que vai acontecer? O que pode acontecer? Ela pode voltar a testar R$10, e aí sim depois tentar superar os 11. É o que ela pode, a maior probabilidade aqui. Estão vendo a cunha aqui numa hora, também consigo ver. Então, ela pode vir buscar mais uma vez R$10. Aqui também eu consigo, a gente consegue ver bem a cunha, uma pequena cunha aqui. Vem para os R$10. No movimento mais amplo, para ela tentar sair de 11, eu tenho um ombro, cabeça, ombro se formando, com a neckline aqui, né, nos 10,50. Dela superar esse nível, que também eu tenho uma região forte aqui, que é o gap do final de outubro, ela tem que superar tudo isso aqui, para poder avançar e voltar para os R$11. Vamos ver a semana. Semana também, por enquanto, um martelinho, né? Nesses R$10. E também a pós-teste da média de 200, né? E ainda havia probabilidade de testar 9,50. Mas parou nos 10. Fez mínima 9,75. Então, agora ela busca repique, tem até a abertura da semana anterior, um pouco acima dos R$11, para voltar a buscar. Fez a bandeirinha de baixa aqui também. 3 semanas seguidas aqui se mantendo em R$11, mas não se segurou. E até agora, né, ela vai se aproximando de 61,8. Esse movimento aqui, do último movimento de recuperação que eu tracei. Né, fez o topo triplo também, aqui na região de R$15. E houve muita rejeição com essa estrela cadente, né, na semana de 14 de setembro. E desde então, não parou mais de cair. Por enquanto, ela busca repique, nesses níveis aqui de R$11. E vamos ver se vai superar. Porque se ela superar, ela ainda consegue estender movimento até a região de 12. 12,50 pelo menos. Que eu já tenho essas sombras dos candles. Vai se aproximando também de uma região de gap do início do ano. Então, né, probabilidade que eu vejo aqui para a BIF3. Bom, então o índice acabou fechando em alta, né, como mostrei lá nos gráficos. Houve também, além dos dados de inflação, resultados para Lojas Renner e Iguatemi. Lojas Renner, né, já abriu sessão, iniciou sessão, uma queda feia, né, um gap de baixa aqui, já tinha mais de 4% de queda, houve um prejuízo para o trimestre, e refletindo forte queda das receitas com possibilidade, né, de as limitações aí de funcionamento em boa parte das lojas. Mas a varejista ainda enxerga uma melhora agora para esses últimos meses. Não sei, né? O poder de compra ainda está muito fraco no Brasil. E com o Natal, né, Ano Novo, se vai melhorar, mas não acredito muito. E ela fez um avanço, né, até a quinta-feira, mas já mostrava muita exaustão aqui de movimento, nesses 42, onde agora ela tem forte resistência. Ela já teve muita resistência nesse nível no passado, já nos meados de julho e agosto. E o ABV não me confirma aí força de movimento. Ela veio mais uma vez de encontro à média de 200, mostrou exaustão na sexta e mostra exaustão mais uma vez na quinta, mostra exaustão mais uma vez na sexta. Ela se aproximou da região de gap, mas não fechou. Então, qual que é a probabilidade?
que entre mais uma correção antes dela avançar, voltar novamente para esses 42, porque esse candle aqui é um falso pin bar, que eu sempre comento aqui nesse padrão. É um falso pin bar porque, apesar da longa sombra, eu tenho um corpo muito grande, né, e sem sombra superior. Então, isso aqui não me mostra força, principalmente se a gente olhar para o OBV. Então, não vai romper agora. Mais uma pequena rejeição aqui em 42. Estão vendo aqui? OBV, MACD histograma. Mas ainda vai se mantendo na região aqui dos 37. Lojas Renner não perdeu. Então, por conta também desse resultado mais fraco, né, ela conseguiu voltar a avançar para 42. O último mês também ela mostrou exaustão nesses níveis de 37, né, 37,25 foi a mínima. Eu ainda não tenho reversão de movimento, então ela pode voltar a buscar essa região de 45 mais uma vez, né, no máximo 44,50, e aí sim depois vem fazer todo esse movimento aqui. E por enquanto é a primeira tentativa, né, e aí ela faz aquele velho zigue-zague que eu sempre mostro, né. Ela volta para as últimas máximas, e aí cai mais forte. Geralmente, isso acontece muito, e é sempre que acontece, é sempre. Não é uma ou duas. Muitas e muitas e muitas vezes. Errei muitas vezes por conta disso, porque já entrava no primeiro movimento. E muitas vezes, dependendo, né, uma região que ele volta a se aproximar, o movimento de correção é muito fraco, é muito pequeno. E aí depois volta que você vende, volta ele com força, né, para buscar as últimas máximas. Pronto. Aí, então, é melhor você esperar, voltar, para pegar um movimento maior. E aqui também a gente consegue ver um alargamento. Então, como ela já se aproximou da linha superior, pode entrar uma correção, pelo menos ela pode, né, ainda vir buscar mais uma vez 39,50. Você que pare aqui para poder fazer mais um avanço. Mas pelos gráficos maiores, né, dá, pelo menos pelo mensal, dá essa impressão de que ela vai voltar a buscar os 45 antes de ocorrer maior movimento, né, de venda. Então, Lojas Renner, prejuízo para o trimestre. Fleury também corrigiu bem, né? Corrigiu bem, fechou aqui em 2,17. Né? Quase 3% um dia, mas após a forte movimentação dos últimos dois anteriores. E uma alta aí de mais de 7% nesses últimos dias, né? Principalmente na quinta-feira, fechou em 6,73. Ela voltou a buscar essa região aqui de 29, 28,50, que é a principal resistência aqui, mas ela não rompeu. E deixou um gift, né, na sexta-feira, porque ela tinha aqui um triângulo simétrico, só que a média de 200 vai apontando ligeiramente para baixo. E o movimento que ela fez aqui foi por conta de notícias, isso aqui, e o movimento é muito fraco, né? Não me mostra força. Bom, aqui, o que vai acontecer? Se ela conseguir superar 29, que já está aqui na retração de 68, por isso mesmo já entra essa rejeição, Fleury tem caminho até R$ 30,50, né? O máximo aqui desse FIBO, pelo menos. Só que aqui numa hora já começou a entrar correção. Então ela fez repique. Então este gift, esse inside bar, ele pode ainda voltar aqui para dentro do triângulo, mais uma vez. Porque eu ainda não tenho rompimento, eu não sei, eu não tenho uma tendência aqui ainda. Mas pela média de 200, pela fraqueza de movimento, o que me dá maior probabilidade é que ela volte a buscar níveis mais baixos, né? Volte aqui para os 25.
Porque ela acabou formando, se aproximando aqui mais uma vez da média, ela acabou formando um fundo duplo, e aí, com esse último movimento aqui de quinta-feira, ela praticamente refez esse fractal, né? Acabou por refazer esse fractal aqui, refazer a simetria. Então, agora, ó, ela pode voltar aqui para dentro do triângulo, nessa região, no primeiro momento 50% aqui, fazer mais um repique, e aí sim, entrar um movimento maior. Porque, olha, muita indecisão mais uma vez aqui nos 29, muita rejeição, acabou deixando o spinning top e eu tenho divergência de baixa. Se ela superar aqueles níveis ali, pelo diário, pela última máxima, aqui ainda não está me mostrando força, né? Ela tem ainda mais um caminho 31,50. Mas ainda está mostrando muita indecisão ali. Então, se ela buscar romper aqui 29, as máximas aí de sexta-feira, se ela avança, consegue avançar e buscar R$30. Mas por aqui, como já entrou essa rejeição, eu acredito mais que ela volte para os níveis mais baixos. Iguatemi também apresentou resultados. Iguatemi já se valorizava na abertura 1,58, né? Fechou aqui com este candle 5 e 10% de alta, só que um candle sem sombra superior, ou seja, também aqui me dá a ideia de que ela já refez essa simetria aqui, já refez o fractal, voltou a buscar 34, que é a retração de 50. Então, para segunda-feira, para a próxima semana, ela pode voltar aqui em 32,50 no primeiro momento. 32,50 é o principal suporte para ela. E aqui numa hora, né, ela deixou um enforcado, nessa região aqui de 34, e um falso pin-bar. Ou seja, pode haver um mergulho aqui na segunda-feira e ela voltar a buscar 32,50. O meu 50% aqui dessa barra, para entrar a correção, é 32,50, que é o mais provável. E aí ela pode vir buscar esse último movimento aqui. Voltar pode até fazer um falso rompimento para vir buscar esses últimos fundos aqui, essas últimas mínimas. 31,60 pelo menos. Porque aqui ainda não tenho reversão, também o OBV ainda não me confirma que ela vai estender movimento. Logo acima, além do vértice, né, desse possível fundo duplo aqui, que ela acabou formando nessa região de 29, um trap zone, né, que ela não rompeu o fundo anterior aqui, do final de setembro, e acabou formando aqui um martelo, né, deixou essa umbrella aqui, e avançou. Então aqui, para ela estender movimento e voltar para 37,50, ela ainda tem que superar 35 aqui, 30, que é a retração de 61,8, uma zona de gap, e aí estende até a região de 37. Mas o candle que ela deixou me mostra exaustão, porque eu não tenho sombra aqui superior, né, e cravado no 50% deste movimento aqui. Semana também acabou um candle aqui pelado em cima, né, sem sombra superior, e por enquanto aqui eu tenho um canalzinho, e olha a média ali de 200 totalmente flat. Se a gente observar bem, a gente tem uma bandeira, uma possível bandeira de alta, né, e aí, olha a extensão aqui. R$ 39,76. Aqui ainda tenho muita fraqueza, o MACD de histograma, o BV também. E ela tem retorno até 37 mais uma vez, onde ela já teve muita rejeição, né, desde a semana de 15 de junho. Ela não consegue superar esse nível. Então ela pode ter mais um teste aqui,
para voltar a testar a média de 200, a média de 200 continua esperando que retorne para esses níveis. E se ela superar essa última máxima, semana de 8 de junho, em 39,76, que é o máximo dessa bandeirinha também, aí sim ela estende até 45, é a próxima resistência. O mês para Iguatemi ainda mostra muita fraqueza. Para mim, a maior probabilidade, né, que ela volte a buscar essas mínimas aqui em R$25, vai coincidindo aqui com os fundos de 2018, na verdade 27, 2018 e maio de 2017, onde também já no abril e março, abril, junho, março, abril e maio, aliás, ela também, né, entrou muita pressão de compra aqui nesses níveis, então ela pode fazer mais um teste em 27 antes de voltar para níveis mais altos. Enquanto aqui ainda mostra muita fraqueza, né? Os shoppings também vão enfrentando bastante pressão, né? Porque à medida que o poder de compra cai, né, do que adianta? E mesmo, né, não só para as pessoas, mas para os próprios varejistas, né, para os lojistas, já que não vende, como é que paga a renda? Complicado, né? Aqui, RBR foi uma das maiores altas aí na sexta-feira para o Ibov, fechou em alta de 4,97, mas aqui RBR está numa movimentação de repique, ela deixou a estrela cadente aqui no dia 3, na terça-feira, até acionou, né, que ela veio fechar o gap. Mas o 100% dela é para voltar em 5,70, em mais uma região de gap aqui. Região de final de setembro. Então, ela voltou a buscar repique, fechou este gap, né, da volta aí do feriado, e avançou, voltou a avançar para 6,50. Só que ela também, além do 6,50, ela tem a região de gap, né, do final de outubro. Então, ainda tem muito bloqueio aqui para a IRBR poder sair. E o que eu vejo, né, é repique para continuar o movimento prévio, para ela voltar para os níveis mais baixos aqui, né, em 5,30 pelo menos. Aqui, ela só, pela 1 hora que a gente vê, ela tentou aqui um fundo duplo, o vértice está aqui nos níveis de 6,80. Então, se ela conseguir superar na próxima semana, ela ainda consegue avançar até R$ 7,15. O máximo aqui, a abertura aqui dessa barra, aliás, o máximo dessa barra aqui, desse doji. Na verdade, a barra, né, que deu origem ao movimento foi essa aqui. Não foi a anterior. Pode voltar a buscar R$ 7. Só que aqui numa hora, né, a região de 6,50 entrou muita rejeição. Já deixou a estrela cadente aqui. E aí pode fazer o zigue-zague, né? Pode voltar nessa região aqui de 6,30, pelo menos, e avançar. Deixa eu tirar aqui essa coisa. Semana dá muita fraqueza, a gente vê aí pelo OBV. Para mim, né, o maior bloqueio dela agora é esses R$ 7, 6,50. Um inside bar, por enquanto, no semanal. Este inside bar, para mim, é para continuar o movimento prévio. E RBR, né, também consigo ver maior probabilidade que ela ainda faça teste em 4,50. Da renove a mínima, ela está num canal de baixa aqui, então ela pode renovar a mínima aqui, né, se aproximar do fundo do canal e voltar. No mês, olha, também um inside bar. E aqui no mês a gente consegue ver, vai se formando uma cunha descendente. Então, ela pode voltar ainda para os 8. Mas o OBV não me confirma, não. Está muito fraco. Por enquanto, retorno aí para os R$ 7.
E a RBE apresentou resultados, apresentou prejuízo, né? A estimativa era de menos 11 centavos por ação, né? E veio menos 0,24. Então, houve uma quebra aí para o trimestre. Não era de se esperar, né? Já era algo de se esperar, aliás, porque tanto problema que ela vem enfrentando. Ela teve essa recuperação aí, apesar dessa alta em 4,97, mas a cotação dela ainda fica abaixo aí, né, nos patamares da última semana. Então, ela ainda pode avançar, né? Tem mais um sopro aqui para fazer, né? Mais um respiro, pega o desfibrilador e cai. Maior probabilidade.